Fala galera ligada no Tática Didática, eu me chamo Gabriel Xavier e hoje nós vamos analisar a equipe do Goiás, destaque da Série B, time dirigido pelo técnico Marcelo Cabo. Bem, antes de nós começarmos a nossa análise, eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal. Estamos na campanha rumo aos 4.000 inscritos aqui no Tática Didática. Siga a gente também no Twitter e no Instagram, beleza, pessoal? E também gostaria de ressaltar para você ser um membro aqui do nosso canal, aqui do Tática Didática, seja um tatiquista. Também temos aqui alguns benefícios aqui do nosso canal, todos listados aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Entre eles, eu posso citar 10% de desconto na Universidade do Futebol, você também tem 10% na Playoff Store, sorteio de produtos esportivos da Playoff Store todo mês, você também tem R$ 10 de começo na Bet10, nosso parceiro aqui do Tática Didática, e também um grupo de WhatsApp contendo todos os analistas aqui do Tática Didática para a gente debater, trocar ideia sobre análise tática. Tudo isso por R$ 7,99, um preço de um pastel com caldo de cana. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a nossa análise logo depois da vinheta. Roda aí. Então, vamos aqui começar a nossa análise do Goiás de Marcelo Cabo. Bem, a equipe do Goiás joga nesse esquema aqui. Simplesmente um 4-2-3-1, que pode ser também um 4-3-3, de certa forma. Exatamente, os pontas, eles auxiliam bastante, tanto na recomposição, como também na progressão. Né? São jogadores que auxiliam tanto ofensivamente como na defesa. Então, você percebe aqui que a zaga ela se sustenta muito bem aqui, com esses dois jogadores, o Iago Mendonça e o Reinaldo. Né? O Tadeu, o mesmo goleiro do último Brasileirão, goleiro de muito destaque, né? Defesas muito importantes. Os laterais são bem ofensivos, tanto o Apodi, velho conhecido, jogador que já rodou várias equipes, e o Hugo, também um lateral que sobe bastante. Rezende e Caio Vinícius, no caso, que tá só Caio, né? Eles são jogadores que marcam, mas no caso o Caio é um jogador que tem mais recurso técnico. Elvis é um jogador que faz armação. No caso, ele é um jogador também que chega também para finalizar. Esse é um destaque que eu vou falar bastante também. Ele não fica só para fazer armação. E Dieguinho e Aleph Manga são jogadores que dão essa profundidade. Né? Em especial o Aleph Manga, eu gosto bastante dele, é um jogador que tem boa estatura, recurso técnico e consegue também fazer ótima finalização. E o Nicolas é o famoso Cavani do Cerrado, ele é um jogador que tem ótimo recurso aí de finalização. Ele se movimenta também, sai da área algumas vezes aí para ajudar a fazer um trabalho de pivô em certos momentos. Então, falando aqui sobre algumas situações do time do Goiás, temos aqui exatamente o time do Goiás fazendo aqui a marcação-pressão. Isso aqui no jogo contra o Brusque. Exatamente, você percebe que a bola foi recuada para o goleiro, exatamente aqui como está sendo mostrado, e os jogadores aqui se mandam. Como eu havia falado, o Elvis ele é um jogador que não fica só preso na armação. Ele é um jogador aqui que está representado aqui, exatamente aqui no meu cursor que está mostrando aqui, ele também se movimenta para fazer a pressão na saída de bola. Ele é um jogador também que se movimenta muito. Ele chega como se fosse um segundo atacante, ele também não fica também nessa função fixa de meio de campista. E aqui o Nicolas, né, e também o Aleph Manga também adiantando aqui para ganhar uma superioridade numérica e apertar a saída de bola do time do Brusque e conseguir retomar aí a segunda bola que eu também vou falar já já. Então, aqui também é importante a questão da defesa. Seguinte, você percebe que o time do Brusque aí tenta fazer o passe aí para furar o bloqueio defensivo do Goiás, mas na verdade você percebe que o time do Goiás se sustenta muito bem. Aqui estão os dois zagueiros, tanto o Reinaldo como o Iago Mendonça. E o Caio faz a função de terceiro zagueiro, porque o Hugo, lateral esquerdo, se mandou para o campo de ataque. Então o Caio volta aqui para fazer o terceiro zagueiro, né? O Elvis também volta aqui para fazer uma marcação. O Aleph Manga também recompõe
E exatamente o Dieguinho também recompõe. Os pontas recompõem para cobrir o espaço, né? O Apodi tem uma recomposição lenta, também vale destacar isso. Ele é um jogador que recompõe lentamente, até por causa da idade dele. E no caso, o Caio ele volta muito para marcar muito bem. Ele também tem recurso técnico, como eu vou citar também futuramente. E no caso aqui, o Aleph Manga também ajuda muito na recomposição aqui no lado esquerdo. É importante ressaltar isso, até porque esse detalhe é bem interessante, né? Os pontas recompor nem sempre isso é tão recorrente. Mas o Caio fazer o terceiro zagueiro também é um fator bem interessante para o time do Goiás. É dessa forma aqui, ó. Exatamente, o time do Goiás, o Hugo sobe, ó, aqui como vocês estão vendo aqui. Ele sobe, o Caio volta para fazer o terceiro zagueiro. E aí a configuração muda aí, fica praticamente aí um 3-4-3 mais ou menos. Né? O time do Goiás muda a sua configuração tática, o Elvis aqui fica solto aqui. Ele até volta aqui um pouquinho, né? Não tá totalmente 100% aqui a animação, mas é mais ou menos desse estilo aqui que está sendo mostrado. Inclusive tem um erro aqui, o Dieguinho tá com a camisa 11, mas ele é a camisa 7. Mas, enfim, né? Esse aqui é uma configuração tática é, aproximada do que seria o estilo de jogo do Goiás. Então, aqui outro detalhe. A segunda bola que eu estava citando anteriormente. O time do Goiás gosta muito dessa segunda bola, o estilo de jogo do Marcelo Cabo, porque, como eu disse, o jogo em profundidade é muito eficiente. Com a Aleph Manga e o Dieguinho. São jogadores que usam muitos corredores. E olha aqui a imagem não está muito, tá um vulto muito grande aqui, mas realmente é, você percebe que o jogador do Goiás cabeceia aqui a bola e o Aleph Manga ganha espaço aqui, ganha terreno aqui para conseguir progredir. Então, você percebe também que logo depois desse lance, né, se não me falha a memória, depois desse lance aqui, ele consegue cortar para dentro e fazer o gol do Goiás, gol que deu a vitória para o time esmeraldino. Esse lance aqui foi muito importante, né? Você deu a vitória, mas também vale ressaltar que é uma característica bem interessante para o time do Goiás. Não? Esse ganho de segunda bola, para um time que usa os espaços para atacar em profundidade, é muito importante. Sem espaço, você não consegue impor um jogo de velocidade. E uma forma de ganhar espaço é você ter a segunda bola. Ter a segunda bola para ganhar o espaço em profundidade. É muito interessante esse tipo de jogada e o Marcelo Cabo gosta muito disso, desde os tempos no Atlético Goianiense, desde os tempos no Vasco. Né? Aqui a saída de bola, como eu falei, o Caio ele tem um recurso técnico, ele é o volante que tem mais saída para o jogo. Né? Ele está aqui no meio, aqui como eu estava falando, o Caio Vinícius. Os dois zagueiros aqui, tanto o Iago Mendonça como o Reinaldo, ficam aqui abertos e o Caio aqui no meio para fazer a saída com 3 jogadores. Exatamente, ele tem o passe mais qualificado. Ele é um ótimo jogador. Ele tem um ótimo recurso técnico e visão de jogo. E tem uma boa estatura também. Tem se mostrado um dos destaques do Goiás nessa Série B. O Nicolas, falando do Cavani do Cerrado agora. Ele é um jogador que sai da área, como vocês estão vendo aqui. Ele sai para fazer esse trabalho de pivô. Né? É um jogador que também faz muito bem essa leitura de jogo. Ele sai aqui, como vocês estão vendo. Tudo bem que o Sampaio aqui, no caso, adiantou sua marcação, está num bloco médio aqui, como vocês estão vendo, mas ele teve que sair aqui, né? Porque tem um jogador do Goiás que está mais adiantado até que o Nicolas aqui. Ele teve que se movimentar aqui para dar a opção de passe para o seu companheiro aqui, que se não faz memória é o Elvis. Mas o Nicolas se apresentou muito bem aqui para fazer o trabalho de pivô, o trabalho de dar o passe aqui para fazer a tabela e dar segmento à jogada. Então, aqui é um lance do gol que ele fez que eu achei interessante destacar para mostrar o recurso de finalização que ele tem. É mais um recurso técnico, eu diria, né? É mais um recurso, a gente fala de Cavani, mas talvez aqui seja o Ibra, né? Porque na verdade ele tem um recurso aí de finalização de calcanhar pelo ar, né? Realmente ele tem um calcanhar com a bola pelo ar. Então, realmente, ele conseguiu aí fazer um bonito gol diante da equipe do Sampaio Corrêa, né? E realmente foi um gol muito bonito. Ele tem esse recurso de finalização. Da mesma forma que ele também tem a questão do oportunismo, né? Ele tem características muito interessantes nesse esquema do Marcelo Cabo e tem feito a diferença.
a questão do posicionamento dele é o que chama atenção. Mas, claro, para essas duas características aqui serem bem executadas, o que se deve fazer é o posicionamento, né? Exatamente por quê? Porque exatamente ele não é um jogador que marca tanto assim, né? Naquela imagem no começo a gente até mostrou ele fazendo marcação-pressão. Mas na questão de fazer uma forte recomposição, não é a função primordial dele. Mas no caso de fazer um trabalho ofensivo, ele consegue fazer isso muito bem. E consegue se posicionar ofensivamente muito bem para marcar os seus gols. E aqui outro jogador interessante, que eu gostaria de citar também, é o Apodi, que também tem feito um trabalho tático muito bem, né? Que tem sido um destaque também nesses últimos jogos do Goiás, exatamente por apresentar-se como elemento surpresa, né? Exatamente por chegar na área como um elemento surpresa para cabecear. Inclusive, ele fez 2 gols de cabeça nos últimos 2 jogos pelo time esmeraldino, contra o Confiança e contra a equipe do Sampaio Corrêa. Olha só, o lançamento foi feito para a área aqui, exatamente, e ele apresentou-se muito bem aqui para fazer o toque de cabeça na saída aqui do goleiro Mota. E olha só que interessante, ele se posiciona aqui no espaço vazio aqui, exatamente para fazer a cabeçada. E olha que interessante, ele tá aqui do lado direito, né? E os jogadores do Goiás aqui, tanto o Nicolas como esse outro aqui, me parece, acho que é o Elvis, eles atraem a atenção, o Apodi aproveita a falta de concentração aqui dos jogadores do Sampaio para aproveitar essa progressão. Mas isso também tem pontos negativos. A exemplo de tudo isso. Como eu havia citado, quando você solta muito o lateral direito, você tem que ter uma recomposição muito rápida, tanto ponta como volante pela direita. E isso é complicado. Por quê? Porque exatamente, nem sempre esse jogador aqui, que é o Caio, ou também pode ser o Dieguinho, o ponta direita, ele vai conseguir cobrir esse espaço, que está destacado bem aqui. E aí o que acontece? Nesse lance aqui do Confiança, né? O Apodi não tá mostrado na imagem, como vocês estão vendo aqui. O Apodi não está aqui. E aí o passe foi feito, e nessa triangulação, o Serginho, que é esse jogador que está bem aqui, ó, no meio, só mostrar meu cursor aqui, aqui. O Serginho, que é esse jogador que está passando bem aqui, ele vai por dentro aqui, chega com um elemento de surpresa e quase faz o gol. E o Goiás quase cedeu aí o primeiro gol do jogo para o Confiança, e isso poderia ter acarretado um placar diferente para a partida. O jogo foi 2-1 para o Goiás, poderia ter sido diferente. Então, realmente, eu gosto de ressaltar que isso é um problema que deve ser corrigido aí, quem sabe aí pelo técnico Marcelo Cabo. Mas, no geral, o time esmeraldino tem feito aí uma grande campanha, tem ótimos recursos, ótimas características e tem se sobressaído aí em relação a boa parte das equipes. Tem sido embalado aí em relação a boa parte das equipes da Série B. Então, pessoal, essa foi a análise do Goiás de Marcelo Cabo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, reforço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, além de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Estamos na campanha aí rumo aos 4.000 inscritos aqui no Tática Didática. Beleza, pessoal? E também reforço para você se tornar um tatiquista aqui no Tática Didática. Todos os benefícios estão aqui listados na descrição do vídeo aqui embaixo. Show? Então ficamos por aqui. Valeu, pessoal.